Tênis foi assunto e a gente está falando de outros esportes que não o futebol. E agora nós vamos falar, por exemplo, de tênis de novo, nós vamos falar de remo e vamos falar de atletismo. Vamos começar falando de atletismo com quem só é porto-alegrense por adoção. Na verdade, é nascido em Fortaleza, capital do Ceará, Arataca, que trabalha na Sojipa com atletismo e que decidiu adotar Porto Alegre. E vai começar falando conosco sobre esta adoção. Como é que você disse aí? Não, na verdade, eu não sou mais Arataca, né? Eu sou Aratuxo. Mas, na verdade, Porto Alegre é uma cidade muito gostosa, porque eu sou muito mais que um filho, porque eu sou filho por adoção, por opção, né? Por escolha. Porto Alegre eu fiz toda a minha vida profissional, só o período, os anos que eu fiquei na Europa estudando, os 3 anos e meio, né, na Alemanha, mas também foi em função de Porto Alegre, em função da Sojipa, uma cidade, uma entidade de origem alemã que me proporcionou essa possibilidade de fazer minha graduação, minha especialização na Europa, né, mas sempre ligado a Porto Alegre. Em Porto Alegre eu encontrei o amor da minha vida, minha esposa, Martina. Bem, se tratando, né? Fica bem. Minhas 2 filhas nasceram aqui. Eu sou diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo. Já fui algumas vezes convidado, que fica em Manaus, mas eu moro em Porto Alegre. Só na outra ponta do país. Na outra ponta. É tão Porto Alegre, Arataca, que trabalha na Sociedade Ginástica Porto Alegre, para não deixar dúvida nenhuma. Anton Karl Biedermann é sinônimo, você podia dizer, Anton Karl Biedermann igual a saúde. Faça sol, faça chuva, a intempérie que fizer, ou o tempo bom que fizer, este homem vai remar antes de começar todas as suas muitas atividades empresariais. Tive o prazer de trabalhar perto do Dr. Anton Karl Biedermann por muito tempo, lá na década de 90 na Federação, quando tínhamos um programa de rádio em outra emissora que era feito nas dependências da Federação, e sempre, desde aquela época e muito antes, me chamava a atenção essa obstinação pelo esporte e pela saúde, doutor Anton. É um prazer revê-lo aqui. Igualmente. Feliz aniversário de Porto Alegre também para você. Para todos nós, né? E cumprimentos pelo teu trabalho, Maurício. Eu conheci o Maurício muito jovem ainda, trabalhando com o Flávio Alcaraz Gomes, né? E eu dizia para o Flávio, cuida desse rapaz que ele vai longe, vocês vão perder. Carinho seu. E essa atividade que escolhe Porto Alegre, uma das paisagens mais espetaculares de Porto Alegre, que é o Guaíba, para remar, doutor Anton? É um dos lugares mais lindos do mundo, eu não estou exagerando, né? O Rio Guaíba. Rio ainda é do meu tempo. Hoje passou a ser lago, né? Foi promovido. Promovido, não sei, acho que foi promovido a lago, né? É um dos lugares mais bonitos que existe no mundo. Eu andei muito por aí, remando pelo mundo inteiro, né? E dificilmente nós teremos um lugar tão bonito como o de Porto Alegre. Como é que anda essa atividade do remo hoje na sua vida? Deixa eu lhe perguntar a sua idade, porque as pessoas todas vão se animar quando souberem a sua idade, verem o senhor aqui comigo, vão dizer, meu Deus, é assim que eu quero levar a minha vida o tempo inteiro. E se eu me negar a responder? Não vai haver processo, não vai haver nada. 86. Que maravilha. E como é que é o esporte hoje na sua vida aos 86? O esporte continua firme, né? Eu deixei de remar, Maurício, né? Deixei de remar há uns 10 anos e voltei para a natação, meu esporte de juventude, né? Mas sempre cedo da manhã. Não tão cedo como o remo, né? Mas lá pelas 8h30, 9 horas, assim, geralmente. É a melhor paisagem de Porto Alegre, a sua, com aquela interação do Guaíba, seja rio, seja lago, e como a gente... Só que a natação não é feita no Guaíba. Aí já é de piscina. Aí de piscina é completamente diferente, né? Mas eu pratico natação todos os dias, né? Compito em Masters, né, contra a opinião dos médicos que dizem que a gente não deve competir depois de certa idade, né? Mas não adianta, aquilo é uma motivação, né? E a gente treina justamente todos os dias porque tem uma competição lá adiante, né? E tenho me saído bem, tenho alguns recordes sul-americanos, sou o 3º do mundo nos 200 metros nado de costa, na minha categoria, né? Claro. Não é dos melhores. Mas é um exemplo maravilhoso que nós temos aqui. Luiz Fernando Koch, falando de tênis, que é uma especialidade sua família toda é doutora em tênis, tem uma história sua particular lá da década de 70 de transmitir tênis pelo rádio. Como é que foi isso? Boa noite, obrigado pela presença e parabéns pelos 239 anos da cidade também. Não, a família realmente é muito vinculada ao tênis, porque meu pai foi fundador do departamento de tênis quando era presidente da Leopoldina, e a Leopoldina tinha sede no bairro de Teresópolis. Associação Leopoldina Juvenil.
Para o pessoal que está pensando, Thomas Koch, por favor, o grau de parentesco. É meu irmão. Claro, está na cara. Então ouvi. Está na cara. Também. E no jogo também. E no jogo. Mas foi comentarista. Bom, não, aí, competiu voltando à pergunta. O Pedro Carneiro Pereira, na época, era... Os maiores narradores de rádio de todos os tempos. De todos os tempos. E ele resolveu narrar a Copa Davis e me convidou para comentarista no jogo de Estados Unidos contra o Brasil. Isso é 1966. 1966. E foi fantástico, porque a possibilidade, eu nunca pensei que uma pessoa pudesse narrar tênis, porque as incidências são bem diferentes de futebol. Mas eu vou comentar um pequeno detalhe a respeito do Pedro Carneiro Pereira, de quem eu fui colega de turma na Faculdade de Direito. E que era um extraordinário piloto também. Ele, na época, me parece que trabalhava na Rádio Itaí, e eu, na época, eu enganava um pouquinho de basquete no União. Joguei um tempo lá, o técnico era até o Valdir Echar. E o Pedro Carneiro Pereira ia narrar uma partida de basquete. Naquele tempo, o basquete havia muita rivalidade. E ele trabalhando na Rádio Itaí. E me perguntando alguma coisa sobre basquete, sobre regras de basquete. Eu digo, olha, vai 2 pontos, você tem lance livre, não pode caminhar com a bola, etc. E ele foi de noite lá e narrou e saiu esplendidamente bem, só para dizer. Talento do Pedro Carneiro Pereira. A Associação Leopoldina Juvenil, Grêmio Náutico União, Sojipa, são clubes da cidade que orgulham, porque os seus sócios fazem esporte lá e fazem com extrema alegria, com dependências maravilhosas, mas porque também funcionam como mantenedores de atletas extraordinários. Leopoldina Juvenil faz torneios extraordinários na sua sede. Sojipa tem atletas também, Grêmio Náutico União, quem não lembra de Daiane no Grêmio Náutico União. Então, é todas essas histórias que a gente reúne aqui em exemplos de pessoas que fazem esportes. Qual é a mais recente da Sojipa? O que a gente pode falar de esporte da Sojipa hoje? Na verdade, a Sojipa hoje, através do seu presidente, o Nelson Wolff, e o nosso vice, Algeri, nós temos um projeto permanente para os Jogos Olímpicos, em 2012, 2016. Nós temos atletas fortes em judô, atletismo, esgrima, sem dúvida nenhuma, com chances reais de comparecer na equipe brasileira que vai aos Jogos Olímpicos e também brigar por uma medalha, né? Com toda respeito às demais agremiações, mas a Sojipa ela tem hoje um viés muito forte nos esportes olímpicos. Nós realmente estamos na vanguarda desses projetos. Mas eu também divido com os amigos da mesa uma coisa muito gostosa. Porto Alegre hoje é um lugar onde se pode fazer qualquer atividade física, qualquer atividade esportiva e qualquer competição, desde escolinha até o alto rendimento. Não existe esporte que Porto Alegre não possa praticar. Aí estamos vendo atletas da Sojipa competindo. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito boa. E uma outra coisa, essas sociedades que estão aqui reunidas ou representadas, elas são realmente o que faz os OE, os outros esportes, serem os melhores do Brasil. Hoje, quando tu fala em tênis, tu fala em Leopoldina, a nível nacional e internacional, fala em remo e natação, fala, sem dúvida nenhuma, de Grêmio Náutico. Isso fala de judô e atletismo, e também vôlei. A Sojipa é mais diversificada em esportes. Mas hoje lidera chama de ranking, né? Atletismo e judô. Então, a contribuição que essas entidades dão é muito grande, realmente. O Grêmio Náutico União tem Daiane como seu exemplo maior, né? De expoente como atleta de ponta de alto rendimento. Mas os clubes têm também essa função, doutor Antônio, de estimular as pessoas, mediante as suas dependências, para que façam esporte protegidos numa academia, numa piscina térmica coberta, enfim. Também por aí se justifica um clube como a tradição, por exemplo, do Grêmio Náutico União. E são justamente as pessoas que mantêm o clube, né? Quem mantém o clube é o associado. Então nós temos que ter o máximo respeito pelo sócio e tentar proporcionar a ele as maiores atrações possíveis, né? Então temos todos os tipos de atividade esportiva e para todas as idades. E eu chamo muita atenção dentro do Grêmio Náutico União, que a atividade master que eu digo são os antigos veteranos, né? Que começam geralmente aos 25 anos, no atletismo é 25 35. 35.
Na natação é 25, em 20 já é pré-master. Eu, né? tecnicamente, com 47, que eu vou fazer em 12 de junho, eu já sou master, doutor? Há muito tempo. Há muito tempo. Mas nós entendemos, Maurício, que esta vai ser a grande função dos clubes, é atrair cada vez mais as pessoas acima de certa idade, vamos dizer de 25, um número qualquer, né? 25, para a prática regular de esportes, competitivos ou não. Né? Sim. Competitivos ou não, de tal maneira que se proporcione a essas pessoas saúde, disposição, tudo aquilo que o esporte nós sabemos que traz. No caso Leopoldina Juvenil, tem uma tradição com aquelas dependências magníficas, uma zona mega nobre da cidade, né? Mas firmou uma tradição muito específica de tênis, que ninguém nem discute, né? Falou em tênis em Porto Alegre, falou em Leopoldina Juvenil, né, Luciano? O tênis é o esporte. Há alguma prática de outros esportes na Leopoldina, mas o tênis realmente... Já são imagens do seu irmão Thomas Koch com Edson Mandarino jogando tênis, grandes confrontos. Olha só a arquibancada, mega lotada. Essa foi a Copa Davis contra os Estados Unidos. Que maravilha, hein? Em que o Brasil ganhou por 3-2, passando a semifinal de Copa Davis. Imagens históricas. Ali estão o Tomás e o Mandarino. E a equipe americana, na época, era muito forte. Ela tinha Dennis Ralston, que era número 1, número 2 do mundo, Cliff Richey, que também ficava ranqueado entre os 5 primeiros do mundo, e capitaneados pelo lendário Pancho Gonzalez, que era o capitão da equipe, que veio como técnico. E ainda veio como jogador de dupla Arthur Ashe, que veio a falecer anteriormente, que ganhou o Wimbledon. Foi o primeiro tenista negro a vencer o Wimbledon. E hoje há alguma competição no curto ou no médio prazo que a gente já possa anunciar no Leopoldina Juvenil para 2010, 2010 está ótimo, 2011, 2012? Competição de a Copa Gerdau está em pleno andamento, né? A Copa Gerdau, normalmente eles têm no fim do ano um campeonato internacional de VIPs, que chama VIP, porque traz os melhores tenistas veteranos do mundo e competem aqui. E é um campeonato que tem pontuação de ranking internacional. Sim. Começa também com... Aí, não é veterano, é sênior, que já começa a partir dos 35 anos de idade. E o Thomas Koch joga todos os anos, por exemplo. Joga. Ele tem vindo, pelo menos no ano passado ele veio. Ele comparece esses campeonatos. Bom, eu quero agradecer demais a presença destas pessoas que recomendam o esporte na sua própria vida e estimulam o esporte na vida dos outros, seja no nível da competitividade, seja no nível do prazer pessoal ou da saúde pessoal. Luiz Fernando Koch, Anton Carl Biedermann e o Aratucho, que está aqui conosco. Obrigado, parabéns mais uma vez pelos 239 anos da cidade. De alguma forma, todos nós de aniversário hoje também. Todos nós sigamos fazendo esporte e vamos para mais um intervalo comercial, porque daqui a pouquinho tem muito mais para falar. Inclusive, claro que você está esperando, do futebol. Tem gauchão, já teve um jogo, outro está em andamento e haverá um terceiro às 20h25. Espera só.